Olá, tudo bem com você? Eu sou o Jeremias Gomes, você está no Conexão Legislativa. Vamos falar de educação? Pois é, com a pandemia todos nós temos que nos adaptar. Os professores, os alunos, os gestores, pois é, a turminha aí se dá melhor aí com a tecnologia, os mais novos, né? Mas todo mundo tem que se adaptar, e isso no mundo inteiro. Por isso que a gente tem conversado aqui com especialistas, gestores públicos, para entender esse cenário e o desafio que vem por aí. A minha conversa hoje é com um advogado que foi prefeito de Botucatu entre 2009 e 2016. Na educação, ele foi presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, que é a FDE. Ele foi convidado para ser e foi secretário do Estado de São Paulo, secretário de Educação do município de São Paulo e atualmente é secretário executivo do gabinete do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. A nossa conversa é com João Cury. Muito obrigado por nos atender, João. Olá, Jeremias, prazer enorme falar com você, com todos os telespectadores, aqueles que nos ouvem, que nos veem, ainda mais num momento como esse, e tratar de educação, falar de educação, que tem sido também um grande desafio para todos os gestores públicos em todos os níveis nesse período de pandemia. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Inicialmente eu vou pedir para o senhor chegar um pouquinho para a sua direita no meu vídeo, para o telespectador. Isso, exatamente. Isso. Agora ficou muito bem. Eu queria iniciar, João, para você falar de um cenário, como é que você está vendo esse desafio, tanto dos gestores municipais, especificamente no estado de São Paulo, quanto do estado, diante da pandemia, dessa educação remota, né? Um esforço conjunto de todos. Qual é a sua visão? Já temos aí, acho que 2 meses, né? O senhor acha que está vindo a contento? No estado de São Paulo tem programas específicos, né? E nos municípios os gestores vão se adaptando. Como é que o senhor está vendo esse cenário? Olha, Gire, dentro das condições que nós temos, está todo mundo tentando fazer o seu melhor. É óbvio que nós não vamos sair desse período sem um prejuízo objetivo no aprendizado dos nossos alunos. As nossas redes, sejam municipais, sejam as redes estaduais, elas não estavam preparadas para uma mudança tão radical e tão rápida como foi agora em relação a essa educação remota, que a gente sempre trabalhou de alguma forma, os municípios, os estados trabalham de alguma forma, mas não estavam, obviamente, preparados para poderem implementar isso tão rapidamente. Nós temos uma defasagem de formação dos nossos profissionais, dos nossos educadores, nessas áreas de tecnologia, de ferramentas de tecnologia. A gente não ofereceu o hábito para que eles pudessem lidar com esse desafio que eles estão enfrentando agora. Então, esse é um problema que nós temos para ser enfrentado, que é que nenhuma rede preparou os seus gestores, educadores, supervisores, professores para este momento adequadamente. Ninguém imaginava isso, em que pese isso ser uma coisa que já deveria estar na agenda de todos os gestores, essa questão das novas tecnologias na área da educação. Mas cada município tem trabalhado a sua maneira, buscado encontrar ferramentas, instrumentos para atender o alunado, e também os estados. O estado de São Paulo tem, com criatividade, se aproveitou de uma estrutura que ele já possuía, que era a Fundação Padre Anchieta, TV Cultura, e pôde, então, lançar mão de um projeto que é exatamente esse projeto de você usar o canal de televisão para poder transmitir o conhecimento nesse período de pandemia. É uma boa solução, óbvio que precisa de adaptações, de adequações, mas cada um está buscando a sua maneira enfrentar esse desafio. A Prefeitura de São Paulo não é diferente. A Prefeitura de São Paulo, o prefeito Bruno Covas colocou que não era para ninguém ficar para trás, e a gente sabe muito bem que num período como esse, aqueles que não têm acesso a essas tecnologias, ou não têm plano de dados, ou não têm própria ferramenta, o computador ou celular em casa, esses alunos vão ter um prejuízo no aprendizado. Então, nós também aqui, o prefeito determinou para que nós imprimíssemos materiais. Nós temos aqui uma trilha pedagógica, cujo conteúdo é o conteúdo do currículo da cidade, ou seja, na educação nós trabalhamos com toda uma estrutura curricular, e este material que foi impresso e que foi encaminhado aos alunos é um material que está baseado no currículo da cidade, para que os alunos não percam o conteúdo neste período que eles deveriam estar aprendendo em sala de aula.
Nós estamos conversando com o João Cury, secretário executivo do gabinete do prefeito de São Paulo, e estamos falando sobre o desafio da educação durante a pandemia, aproveitando a sua experiência à frente das secretarias municipal, do Estado, da Fundação para o Desenvolvimento da Educação. João, nós, neste ano, vivemos, em todas as áreas de educação e saúde, com um orçamento que foi aprovado no ano passado. Este ano a arrecadação está caindo muito, né? Na Assembleia Legislativa já está aí a lei de diretrizes orçamentárias, né? Os parlamentares já têm discutido sobre isso. Como é que você vê esse cenário em relação aos recursos? Porque para a gente falar de qualquer educação, a gente precisa de recurso, né? Eu vi recentemente que o Chile deu lá muitos tablets nesse momento de pandemia para os seus alunos, né? Mas e aí, para você dar tablets, para você ter um programa melhor, enfim, é preciso investimento. Qual é a sua percepção em relação ao investimento público para o próximo ano, se a gente for pensar a partir de agora, né? Qual é esse cenário que você vislumbra? O que a gente tem que pensar já para não sofrer mais no ano que vem? É um cenário preocupante. A educação, em que pese ser, até por dispositivo legal, é a pasta que mais recurso tem, né? Nós temos 25% dos municípios do orçamento público é destinado à educação, e no estado de São Paulo 30%. Com a queda da atividade econômica, obviamente que nós vamos ter uma queda de arrecadação e, consequentemente, os recursos que seriam destinados à educação serão menores. Num momento como esse, todos nós que militamos na área da educação estamos preocupados, porque uma boa parte dos recursos da educação, eles são utilizados para pagamento de despesas fixas, correntes, que você tem pouca margem de manobra, como, por exemplo, a folha de pagamento. Né? Folha de pagamento não te permite você dizer que esse ano você tem dinheiro para pagar, o ano que vem você não tem, você não paga. Então, a grande preocupação do gestor está exatamente com a queda da atividade econômica, consequentemente, as pessoas pagarão menos impostos e, consequentemente, o município vai arrecadar menos. Mas isso é um problema não só do município de São Paulo, mas de todos os municípios, do governo do estado de São Paulo, e nós estamos esperando agora que esse ano a gente possa ter uma grande novidade, que é uma busca que todos os gestores da educação estão trabalhando, que é a aprovação no Congresso Nacional do novo Fundeb. Se nós tivermos um novo Fundeb, seguramente a gente vai ter uma distribuição mais equânime, mais justa dos recursos. A ideia é que municípios mais pobres possam ter mais recursos, para que eles possam enfrentar os desafios na área da educação. Hoje o nosso Fundeb ele ainda tem algumas distorções, por força de lei. O Fundeb ele precisa ser revisado no ano de 2020, e é com base nessa revisão que a gente acredita que o governo federal terá a oportunidade de colocar mais recursos na área da educação para todos os municípios e estados, e com isso também distribuir melhor esses recursos para os municípios que têm hoje baixa atividade econômica, que são municípios que dependem praticamente do Fundo de Participação dos Municípios, que é um conjunto de recursos que vem do governo federal e também do governo estadual, e acabam não tendo condições de enfrentar todos os desafios que são colocados para os gestores. Hoje, né, Gerê, você sabe disso, a gente tem hoje um desequilíbrio muito grande no pacto federativo. Né? O município, que é aquele que recebe cada vez mais responsabilidades e atribuições, ele é o primo pobre na relação dos entes federativos. O governo federal fica com todo o bolo que se arrecada, o bolo de tributos, aquilo que se arrecada, ele fica com algo em torno de 60%. Né? Algo em torno de 20% é distribuído entre os estados e o restante é distribuído, cerca de 20%, 25% é distribuído entre os mais de 5 mil municípios do país. Lembrando que são os municípios que estão recebendo a grande demanda da população, seja na infraestrutura, seja na mobilidade, seja na área da saúde, na área da segurança, como na área da educação. Então, a gente transfere responsabilidade para os municípios, eles passam a assumir novas tarefas que custam caro, inclusive, porque tem que contratar pessoal, e é uma despesa que depois você não sai mais, e a gente não repassa para os municípios os valores correspondentes a essas novas atribuições. Então, há aí um buraco que nós vamos encontrar, e a crise
que nós estamos vivendo, em pouco tempo vai demonstrar isso, ou seja, vai ser uma quebradeira de município em geral se nós não tivermos um socorro, principalmente do governo federal, né? Esse socorro já foi liberado uma parte agora, acredito que não será suficiente, portanto, a gente incrementar o Fundeb, ou seja, o governo federal colocar mais dinheiro no Fundeb e a gente socorrer o município, porque o município e os estados, eles não produzem papel, eles não fazem moeda. Quem imprime moeda é o governo federal. Portanto, é óbvio que o governo federal vai acabar se endividando para poder suprir as demandas presentes e gerar uma conta futura que a sociedade vai pagar. E a grande discussão é fazer isso da melhor forma possível, da forma mais responsável possível, porque nós vamos trazer dinheiro futuro para o presente, mas essa conta futura nós vamos pagar. Então, e isso está acontecendo em todas as partes do mundo, né? Isso não é uma exclusividade do Brasil, mas é importante que se faça isso com vistas a atender de fato quem precisa, né, para que a gente possa também socorrer aqueles que, num momento como esse, são os que mais são prejudicados, na minha opinião, na área da educação, os alunos que vivem nas periferias, os alunos que têm menos acesso a todos esses recursos tecnológicos, às vezes não têm acesso, muito menos a saneamento básico, esses alunos têm juízo objetivo em detrimento de outros alunos que já possuem condições melhores. São para essas pessoas que o poder público deve voltar agora o seu olhar. João, a gente, só para retomar aqui, a gente conversa aqui no Conexão Legislativa com o João Cury, secretário executivo do gabinete do prefeito Bruno Covas, de São Paulo. A gente está falando dos desafios da educação pública durante e pós-pandemia. Eu queria saber de você o seguinte: eu tenho conversado com os secretários municipais de educação e a gente vê municípios, por exemplo, como São Caetano, que tem tecnologia, já tinha toda uma preparação tecnológica e eles estão passando por esse período muito bem. Outros municípios, os secretários dizem para mim, olha, a gente se vira aqui com um grupo de WhatsApp, bota umas coisas no Facebook, não tem nem a competência dos próprios professores, nem são municípios pequenos, para lidar com essa situação. Como é que você acha que a gente teria que ter um olhar daqui para frente, porque a gente não sabe quando a pandemia vai acabar, para homogeneizar, né, para dar para os municípios um tratamento mais igual? Talvez uma plataforma que todos os municípios pudessem usar. Alguns municípios usam Google Classroom, outros nem sabem o que é isso, né? Isso, talvez o governo do estado poderia ajudar, o governo federal teria que ser um esforço conjunto para que a gente não só, se esse período for se estender, a gente passe melhor por ele, mas também que se passar a pandemia, a gente possa também ter um aparato tecnológico para ajudar também os educadores e os alunos. Sem dúvida. Em educação, tem uma palavrinha que é muito utilizada pelos técnicos e educadores e que deve ser uma regra preservada sempre que possível por todos os gestores, que é o chamado regime de colaboração. É impossível você trabalhar, Gerê, em educação de forma isolada, ou seja, o município trabalhar de forma isolada do Estado, o Estado trabalhar de forma isolada do governo federal, né, e os entes entre si. É muito difícil. Hoje, a rede, nós temos que ter, o grande desafio na educação hoje é trabalhar com parcerias, com a iniciativa privada, com o terceiro setor, e também num diálogo permanente entre os entes da federação. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu fui prefeito, lá em Botucatu, a gente transportava os alunos da rede estadual da cidade. E uma vez quebrou o ônibus com os alunos e me ligaram, falaram, olha, está tendo um problema com o ônibus que transporta os alunos e precisa ver o que aconteceu. Eu liguei na Secretaria da Educação e falei, olha, preciso que vocês dêem uma olhada. Rapidamente alguém me deu um retorno dizendo, olha, prefeito, fique tranquilo que esses alunos não são nossos. Eu falei, como assim não são nossos? Não, esses alunos são do Estado. Então, para você ver a barreira que a gente ainda tem para enfrentar de paradigmas que existem nas mais diversas redes. Não existe aluno do Estado ou aluno do município. O aluno é nosso. O aluno é daquele município, independente se ele está na rede estadual ou se ele está na rede estadual. Não é concebível um prefeito acreditar que este aluno é de sua responsabilidade e o outro não. Todos eles são munícipes. Ele está circunstancialmente na rede municipal e circunstancialmente na rede estadual, mas ele é um cidadão daquele município. E não é possível que a gente vai
dá um tratamento X para o mais velho, porque ele está numa rede, e um tratamento Y, muitas vezes melhor ou pior, para o mais novo, porque ele é da prefeitura. Então você tem 2 filhos da mesma mãe, o mais velho estuda numa rede do estado, numa escola do estado, e o mais novo estuda numa escola da prefeitura. E a gente, às vezes, oferece a esses irmãos tratamentos, educação, conteúdo, serviços públicos completamente diferentes. Então, isso é muito ruim. É muito ruim. É uma questão circunstancial, que a lei prevê, mas o melhor a ser feito é você trabalhar em regime de colaboração, Estado e município. E aí o Estado pode oferecer, o Estado que hoje tem ferramentas que os pequenos municípios não conseguem ter, não conseguem adquirir, não tem estrutura, tem municípios que, dependendo das circunstâncias, tem até dificuldade de ter sinal, né, de ter cobertura de internet. Tem escolas, o Gerê, eu fui secretário, eu fui em escola indígena, lá em Itaporanga, na divisa com o Paraná, escola quilombola, em comunidade quilombola. Então, quer dizer, as redes são muito diversas. Então, você ter um tratamento igual para todos é muito difícil. Mas aquilo que é o mínimo, que é o básico, para que os professores possam ter condições de construir, em conjunto com os alunos, o conhecimento, nós temos que oferecer. Entendi. Do governo do Estado. O papel do governo do Estado é poder olhar para essas nuances, essas particularidades de cada região, de cada município, ver a situação que se encontram, para que ele possa oferecer, no campo da tecnologia, do ensino remoto, para que ele possa oferecer o básico para que esses alunos tenham acesso. O aluno, eu já vi pesquisas que diz que o sonho, muitas vezes, de uma criança é ter crédito no celular. Esse é o desejo do menino. Antigamente não tinha isso, mas hoje uma das coisas que as crianças mais querem, que os alunos querem, é ter crédito no celular. Nenhum aluno que com dificuldade tem lá um plano de dados para ele consumir a sua internet, fazer um vídeo, escutar uma música, nenhum aluno vai deixar de fazer aquilo que ele gosta para gastar. Estamos conversando com o João Cury, secretário executivo do prefeito Bruno Covas, aqui da capital paulista. João, eu queria saber se você tem filhos e quantos anos? Eu tenho sim, eu tenho a Manuela, que tem 11 anos, e o Vitor, que tem 9 anos. Aí, uma idade boa. Então, eu fiz essa pergunta porque eu quero saber do papel dos pais diante dessa comunicação online, né? Porque a responsabilidade deles aumentou muito, né? Tem que levantar no horário certo, e eles, de repente, estão com essa responsabilidade de estudar, não tem avaliação, e falam, mas e aí? E agora? Então tem que ir bem de qualquer jeito. Como é que você está lidando com isso? E deixa um recado aí para os outros pais. Isso é importante, Gerê. A gente precisa deixar claro que nós não temos que jogar uma sobrecarga nos pais que eles não têm condições de atender. Os pais, o grande papel dos pais agora, em primeiro lugar, é organizar uma rotina. Isso é fundamental. Que a criança ela possa ter uma rotina de estudo. Olha, vai começar a tal hora e colocar do horário, cumprimento do horário, acompanhamento do cumprimento do horário, acompanhar o conteúdo. O pai, por mais desejável que seja, dificilmente ele vai se colocar fazendo, às vezes, do professor. Né? Então é muito difícil, e é importante que ele tenha clareza de que não é isso que se espera dele. Se espera dele que ele seja um mediador, que ele acompanhe, e não acompanhe só no período de pandemia, que ele possa acompanhar a vida escolar do aluno sempre. É que nesse período se faz mais necessário, mas nós temos inclusive pesquisas que comprovam que pai que acompanha a vida escolar do filho, há um aumento no rendimento do aprendizado. Então isso é fundamental, isso é uma condição que eu acho que com a pandemia muitos pais estão se vendo nessa situação, e eu espero que esse seja um legado desse período de crise, que é o pai que não tinha nenhum conhecimento, nenhum contato com a vida escolar do seu filho e precisou ter por conta dessa crise, que ele continue no pós-pandemia também se interessando pela vida escolar do filho. Isso é muito importante. Então o papel dele é de ser um mediador, de ser uma pessoa que vai organizar a rotina da casa e vai organizar a rotina escolar do filho para que o filho possa ter acesso ao conteúdo, garantir o acesso ao conteúdo,
né, trocar muitas vezes ideia por mensagens. Tem muitas escolas que os professores estão mandando mensagem para os pais, estão ligando para os alunos. Então, esta relação ela é fundamental que aconteça nesse período, ou seja, que o pai se envolva com a vida escolar, que ele possa dialogar com os professores, com os responsáveis daquilo que está acontecendo dentro de casa, das dificuldades. Hoje nós temos aí uma série de ferramentas que permitem isso. O Google disponibilizou isso, o Classroom disponibilizou isso, o WhatsApp, tem pais que falam com as escolas pelo WhatsApp. Então, tudo isso está dentro dessas novas atribuições dos pais, mas lembrando que nós não podemos sobrecarregar ou exigir dos pais que eles façam a vez do professor, porque isso é indelegável e intransferível, mas que eles têm aí um compromisso e uma responsabilidade que não é só para agora. Eu acho que ficou muito claro que é fundamental os pais acompanharem a vida escolar de seus filhos e a gente espera que isso aconteça também no período de pós-pandemia. Muito bem, converso com o João Cury, secretário executivo do gabinete do prefeito Bruno Covas, aqui da capital paulista. Ele está falando um pouco da experiência dele como secretário municipal de educação, secretário do Estado de São Paulo de educação também. Ô, João, quando você é à frente dessas pastas, você visitou muitas localidades, muitas escolas, falou com muitos pais pelo estado afora, né? Como é que você... queria que você puxasse pela memória alguma iniciativa que você achou interessante de superação, seja do envolvimento da comunidade, dos professores. A gente tem tanta história bacana, né? Que às vezes a pessoa está lá no sertão de dificuldade, professores se unem com uma boa direção, o poder público chega ali e consegue transformar, né? Porque a gente está precisando dessa diretriz agora, principalmente para as comunidades mais carentes, que às vezes, eu conversei, por exemplo, com Barretos, lá a televisão falou, não, vocês gravam tudo e bota aqui que a gente vai colocar aqui diariamente todo o conteúdo. Então, assim, eles se viraram com isso, né? O Estado de São Paulo, por meio da Univesp, quem está numa comunidade e não tem um celular, pode assistir na televisão. Mas é preciso enfrentar esses desafios. Eu quero saber o que você fala de união nesse tempo que a gente precisa, de professores, gestores, para superar essas dificuldades. Ô, Gerê, como eu estava te dizendo, e você mesmo colocou, uma rede como a do Estado, e na cidade de São Paulo não é diferente, nós estamos falando de milhões de alunos. Cidade de São Paulo, mais de 1 milhão, o Estado, mais de 3 milhões de alunos. E uma rede muito rica do ponto de vista de pessoas que querem contribuir, que querem participar e muitas vezes não encontram canais para isso. Eu me lembro no Estado que nós fizemos eu percorri praticamente todas as regiões do Estado. Nós fomos em Taubaté, fomos para a região de Prudente, fomos para a região de Votuporanga, lá no norte do Estado, fomos para Ribeirão Preto, para Franca, onde você imagina, nós fizemos reuniões, eram reuniões que a gente falava com gestores locais, prefeitos, secretários municipais, vereadores. Depois a gente falava com alunos, e os alunos têm muito o que dizer. É uma bobagem acreditar que os alunos não se interessam por aquilo que acontece na escola e que eles não querem sugerir e colocar ideias daquilo que eles vivenciam na escola, né? Porque hoje você precisa ouvir o aluno. O aluno tem muito a dizer, e o olhar do aluno ele é diferente do olhar do gestor, do professor. E não tem um que é certo e um que é errado, são apenas perspectivas diferentes. Então, você permitir que o aluno, através das suas instâncias de representação, por exemplo, os grêmios estudantis, né, a gente fez um trabalho muito grande de fortalecimento dos grêmios estudantis, inclusive, na época, nós disponibilizamos R$5.000 para cada grêmio estudantil, para que os alunos, através de assembleias de participação de todos os alunos, pudessem decidir onde investir na escola. Ou seja, os alunos tinham um recurso para decidir onde investir. Eu acho que você deve ter se lembrado, não sei se você se lembra de Grêmio Estudantil na nossa época. Sim. Mais ou menos. E qual era o grande problema de um Grêmio Estudantil? O Grêmio Estudantil é uma instância super bacana de representação efetiva dos alunos em relação aos desafios que a escola tem. Só que a gente estimula os alunos a participar do Grêmio, depois ele ganha a eleição, a chapa ganha a eleição, só que eles percebem que eles não têm condições de realizar nada porque falta recurso, falta incentivo, falta estímulo. Então a gente fez um grande programa no Estado chamado Orçamento Participativo Jovem, que disponibilizava
25 milhões de reais para que os alunos da rede pública estadual pudessem, através das suas, dos grêmios estudantis, decidirem onde investir na escola. Foi um momento riquíssimo de participação e de pertencimento. Na medida que o aluno tem recurso para decidir onde ele quer investir, ele tem que dialogar com seus pares. Daí ele vai buscar o que ele quer fazer, ele passa a enxergar a escola de outra forma. Ele passa a ter interesse em resolver problemas da escola. Ele necessariamente tem que conversar com a gestão da escola, com a direção da escola, para poder construir ali uma agenda que seja uma agenda da escola como um todo. Então, tem uma série de coisas que você acaba gerando através de um programa como esse, que é um movimento riquíssimo de pertencimento mesmo dos alunos daquele espaço escolar. E foi muito legal. Para você ter uma ideia, no final do ano de 2018, a gente teve aumento de frequência nas escolas, ou seja, os alunos passaram menos. A gente teve aumento da cobertura das avaliações que nós fazíamos. A gente tinha as avaliações que são feitas no final do ano, muitas vezes são baixas. E há pouco estímulo dos alunos para participar. Os alunos envolvidos nesse processo de participação, muitos foram fazer as provas, as avaliações, o que permite que você tenha um conhecimento maior da situação de aprendizado de cada aluno. É importante você identificar também as dificuldades que cada região tem. Um aluno onde o território é um território complicado, aquela escola ela não vive de forma divorciada do território. Então é importante você encontrar as dificuldades que o território tem para você estabelecer e construir políticas intersetoriais. Eu me lembro bem que a gente atendeu um prefeito da região do Pontal do Paranapanema, o Miguel, eu não me lembro qual era a cidade. O Miguel, ele falava o seguinte: olha, eu não consigo levar meus alunos para a escola. Mas por que, Miguel, que você não consegue? Porque eu não tenho ônibus. Aí a gente foi lá e resolveu o problema do ônibus. Mas ele falou assim: mas não adianta vocês só me darem o ônibus se vocês não arrumarem a estrada. Os alunos moravam num assentamento de terra, lá no assentamento Franco Montoro. Então, o que acontece? Você pode dar o ônibus, mas se você não arrumar a estrada rural e não fizer a ponte estava quebrada. Não adiantava nada. Então, esse é o olhar para o território, que não é igual em todos os lugares. Não dá para você imaginar que uma escola num assentamento de terra no Pontal do Paranapanema, ela tem os mesmos desafios e as mesmas ocorrências. Uma escola na região metropolitana de São Paulo. Não quer dizer que uma é maior e outra é menor. São questões completamente diferentes. E eu acho que um aprendizado que fica para quando a gente entra em redes como essas, tão diversas e tão gigantescas, como são as redes do município de São Paulo e do estado de São Paulo, o que chama atenção e que nos faz pensar é que não dá para você ter uma resposta única para todas as situações, porque a chance de você errar é muito grande. Então é importante você sair do ar-condicionado, tirar a gravata e botar o pé lá no chão da escola, para você conhecer a realidade de cada região, de cada território, as suas particularidades, e você construir políticas de forma articulada, às vezes com o município, às vezes com outras pastas do Estado, para atender aquela população que tem particularidades e especificidades que outras regiões não têm. Eu conversei com o João Cury, o tempo, quando a conversa é boa, João, voa, né? O João é secretário executivo do gabinete do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, está colaborando aqui com a gente, com a sua experiência na área da educação. Eu deixo você com os 30 segundos finais, Você falando, e eu tive lembrei daquela frase, pensar global e agir local. Acho que é um pouco disso que você está trazendo, E a participação do aluno nesse processo realmente é muito interessante. Eu estou lendo um livro que chama-se Mais Rápido e Melhor, do Charles Duhigg, e ele fala do processo de participação, quando você ajuda a tomar a decisão e você vê que você tem controle sobre a situação, no caso do aluno. A escola não é só alguma coisa que outros tomam a decisão para ele, mas ele faz parte do processo, então ele passa a ter um pertencimento. Acho que essa foi um pouco da sua mensagem. João, é com você para finalizar e deixando desde já o meu agradecimento. Rogério, muito obrigado pela oportunidade, quero te agradecer, você e a sua equipe, por essa oportunidade, pelo convite, e eu espero de coração que esse período de crise a gente possa sair não só mais solidários e generosos
como a gente vai sair, eu tenho certeza que a gente vai sair, eu acho que dificilmente a gente volta à situação de sermos pessoas que éramos antes da pandemia. Eu acho que nós seremos pessoas melhores, eu acredito muito nisso. E na educação, eu acho que nós temos que aproveitar todas essas mudanças rápidas, bruscas que nós tivemos, para saber o que de fato foi importante, que a gente pode enxergar como um legado da crise, e ainda que seja uma crise, a gente poder ver oportunidades na crise e poder fazer algo melhor. Eu acho que a participação das famílias é algo que a gente, se souber trabalhar e reconhecer que a crise gerou uma participação maior das famílias no processo de aprendizado dos seus filhos, na vida escolar dos seus filhos, e a gente trabalhar para que isso permaneça, isso é um legado que a crise vai nos deixar. Porque, de fato, é muito pequena a participação dos pais na vida escolar dos seus filhos. A questão das novas tecnologias também, eu acho que está aí, veio para ficar, e agora o grande desafio é a gente formar os nossos profissionais, os nossos educadores, oferecer acesso às populações que não têm recursos, condições, e a pandemia também mostrou que a gente tem aí um nível de desigualdade dentro das mesmas redes enorme, ou seja, o aluno é da mesma rede, só que tem aluno que teve acesso e teve aluno que não teve acesso. Se a gente não trabalhar este aluno que não teve acesso, vai ficar a gente para trás. E quem corrige desigualdade não é a iniciativa privada. Quem corrige desigualdade é o poder público. E o poder público vai ter condições, a partir desta crise, de poder enxergar todas as desigualdades que a crise nos mostrou e criar condições para que a gente possa enfrentá-las e poder com que os nossos alunos, principalmente os alunos mais vulneráveis, tenham as mesmas condições que os alunos mais ricos. Esse é o meu grande desejo e aí eu espero que isso aconteça o mais rápido possível. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, e a você que nos acompanhou até aqui. A gente fica por aqui com mais um Conexão Legislativa. Hoje a nossa conversa foi com o João Cury, secretário executivo do prefeito de São Paulo, que falou com a gente sobre educação. Continue mandando as suas sugestões que a gente vai falando por aqui, tá bom? Até o próximo programa.